Não verbais são qualquer coisa que comunique, mas não palavras. O público conhece isso como linguagem corporal. Como nos vestimos, como andamos, isso tem significado e usamos isso para interpretar o que está na mente da pessoa. Meu nome é Joey Navarro e por 25 anos fui um agente especial do FBI. Meu trabalho era pegar espiões. A maior parte da minha carreira passei na Divisão de Segurança Nacional. Muito disso tinha a ver com a busca de alvos específicos, então era sobre como entrarmos em suas cabeças e neutralizá-los. Nossa segurança é baseada em não verbais. Olhamos para pessoas pelo olho mágico, olhamos quem está atrás de nós no caixa eletrônicos. Sabemos pela pesquisa que a maioria de nós seleciona nossos companheiros com base em não verbais, então podemos pensar que somos muito sofisticados, mas na verdade nunca estamos em um estado em que não estamos transmitindo informações. Há muitos mitos por aí. Um dos que se destaca é que se você cruzar os braços, isso é um comportamento de bloqueio, que não faz o menor sentido, porque mesmo que você não goste da pessoa que está na sua frente, isso não é para bloqueá-la, é na verdade para se acalmar, porque é em essência um autoabraço. Se você estiver no cinema assistindo um filme e você estiver esperando por alguém, você tende a cruzar os braços. Isso é interessante porque nós fazemos isso muito mais em público do que em particular. Outro mito que se destaca muito é a ideia de que se você estiver lembrando, você vai olhar para um lado, e se estiver pensando, você vai olhar para o outro lado. E isso não são indicativos de mentira e realmente não deveriam ser usadas dessa forma. Tudo que podemos dizer é que as pessoas estão apenas processando informações. Outro engano muito comum é quando a pessoa limpa a garganta, toca o nariz ou cobre a boca e dizem que elas estão mentindo. Nós fazemos isso apenas para nos acalmar. Eles são comportamentos pacificadores. Cientificamente e empiricamente, não há nenhum efeito Pinóquio. E as pessoas espalharam essas ideias dizendo que você pode detectar mentira porque alguém tocou o nariz ou cobriu a boca, e isso é pura besteira. Nós humanos somos péssimos em detectar mentiras. O serviço de espionagem, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que se vê nos filmes. Uma vez, por exemplo, recebemos uma informação de outro país dizendo, vocês têm um americano que, na verdade, nós achamos que é um infiltrado. E, de alguma forma, ele entrou nos Estados Unidos e pode estar tentando se passar por americano, mas ele estava aqui trabalhando para um serviço de inteligência hostil. Para nossa sorte, tinha uma filmagem dele saindo de uma floricultura, então estávamos vendo o vídeo e todos em nosso pequeno espaço de unidade de trabalho e estavam dizendo, não tem muito lá, e você sabe, ele está apenas saindo da floricultura e entrando no carro, e eu disse, espere, pare o vídeo bem ali. E assim que ele saiu da loja, ele pegou as flores, e a maioria dos americanos tende a segurar as flores que compram seguradas para cima, assim as flores ficam viradas para o indivíduo. Ele pegou as flores e estava segurando-as para baixo. E quando percebi isso, eu disse para todo mundo, é assim que ele segura as flores no leste europeu. Então chamamos, e ao invés de eu confrontá-lo perguntando, você é um espião, eu apenas sentei lá e fiz o que chamo de presunção. Eu perguntei a ele, cara a cara, você quer saber como eu sei? E ele ficou lá com essa cara confusa e eu disse, foram as flores. E aí ele confessou tudo. Quando eu entrei para esse serviço, eu achei que tudo se basearia em conseguir confissões. Mas eu descobri que é sobre ter paciência. Nos meus 25 anos de FBI, foi raro quando havia uma pessoa que simplesmente não revelasse o que eu precisava saber, simplesmente com a gente se sentando e tendo essas longas conversas. Eu examino os comportamentos para fazer uma avaliação do que a pessoa está transmitindo em relação a quaisquer estímulos. E meus questionamentos adicionais vêm da minha observação desses comportamentos. A primeira coisa que eu observo é o cabelo. Eles parecem saudáveis, bem cuidados. A testa também é muito interessante porque muitas vezes revelamos muito estresse, muitas das coisas que passamos pela vida, muitas marcas na testa. Eu observo os olhos para ver se estão vermelhos, se a pessoa não está dormindo o suficiente. Essa pequena área aqui entre os olhos, chamada glabela, é uma das primeiras áreas que nos revela informações.
A maioria de nós, quando não gosta de alguma coisa, faz aquele nariz de coelho. Sabe aquele sinal de eu não gosto disso? Nós não temos muita noção de como os nossos próprios lábios parecem, então tendemos a comprimi-los quando algo nos incomoda. Quando algo realmente nos incomoda, tendemos a sugá-los. Na mandíbula e a aparência das bochechas, nós podemos fazer algo assim. Nós tendemos a esfregar a nossa língua contra a parte interna da bochecha. Mas quando a pessoa tenta esconder isso, isso me indica que ela está tentando gerenciar a percepção da mentira. Eu quero saber por quê. No pescoço, eu vou observar se há alguma inclinação na cabeça, porque se a cabeça inclina, significa que a pessoa está relaxada, mas no momento em que a inclinação some, tem algum problema. Os ombros. Quando você faz uma pergunta que eles não sabem, os ombros levantam rapidamente. Então eu olho para as mãos. Quando algo está nos incomodando, nós tendemos a enrijecer os dedos, entrelaçá-los, quase como se fosse uma tenda. Então, nós esfregamos a mão para frente e para trás, bem lentamente. Isso tem um formato diferente de quando a pessoa está analisando algo. Mas o mais comum da pessoa fazer é ela colocar as mãos na cintura. Nós chamamos isso de mão nos quadris. Isso é bem territorial. Mas observe como muda completamente quando a pessoa coloca o polegar para frente. Isso passa a ser uma postura muito mais de curiosidade. Mas eu também procuro qualquer indicativo de comportamento de ventilação, porque homens tendem a ventilar o pescoço e a gente faz isso no instante exato em que algo nos incomoda. E eu olho para as pernas para ver se há algum movimento de escovada nas pernas, e isso é um comportamento pacificador. E nos pés, eu procuro algum comportamento como balançar os pés, chutar. Se eu faço uma pergunta e de repente os pés retraem, ficam cruzados, talvez a pessoa se sinta um pouco ameaçada por essa pergunta. Então, quando estou estudando não verbais, não é sobre fazer julgamento, e sim avaliar o que a pessoa está transmitindo naquele momento. Então é realmente olhar para a pessoa e dizer o que ela está transmitindo. Todos nós transmitimos coisas a todo momento. As roupas que nós escolhemos, como nos arrumamos, como nos vestimos, mas também como andamos, como entramos no trabalho, nesse dia específico, estamos com muita energia ou então estamos com algum comportamento um pouco diferente do habitual. Então nós procuramos por essas diferenças no comportamento, até mesmo as menores delas. Qual é a postura desse indivíduo enquanto ele desce a rua? Ele está do lado de dentro da calçada, ele está do lado de fora da calçada. Podemos ver a sua taxa de piscar de olhos, quantas vezes ele mexe no relógio. Eu sei que a taxa de piscar de olhos é cerca de 8 vezes por minuto. Mas as pessoas não, porque elas não ficam por aí contando esse tipo de coisa, mas todas essas informações juntas estão me passando alguma informação. Mas cabe a nós usar essas informações para dizer: ok, precisamos organizar recursos para ir até aquela pessoa exatamente agora. Na maioria das culturas ocidentais, a primeira vez que as pessoas se encostam é quando apertam as mãos. O toque torna-se tão importante porque podemos nos lembrar de um momento em que apertamos a mão de alguém e se gostamos disso ou não. É também a primeira vez que o corpo libera essas substâncias químicas de ligação que dizem que eu gosto dessa pessoa ou eu não gosto dessa pessoa. Então, apertar as mãos é necessário e é essencial na maioria das culturas. Senhoras, oi, eu sou o Joey Navarro. Prazer, como está? Katija, prazer, como você está? Deixa eu te pedir um favor, por favor, se afastem um pouquinho. Isso é confortável para você? Sim. Mas não é tão confortável para você, não é? Não, ok. Bom, continuem conversando. O que eu fiz aqui foi mostrar a importância do espaço pessoal e o conforto que ele gera. Elas não percebem agora a distância em que estão. Mas eu fiz isso para você perceber como as pessoas têm espaços de conforto diferentes. E eu as afastei para que elas percebessem, ok, esse espaço é confortável para mim e esse não. Agora, enquanto elas se movem
para frente e para trás, se aproximando e se afastando, tentando encontrar o espaço perfeito para elas. E se você perceber, os seus pés tendem a se mover mais. E há uma dinâmica acontecendo aqui entre as duas, onde elas estão tentando encontrar o lugar perfeito. Qual é a distância perfeita? E nós podemos perceber que elas estão desconfortáveis por causa da alta quantidade de movimento que estão fazendo. Poker é um jogo interessante e há semelhanças entre sentar de frente a um espião ou sentar em frente a um outro jogador. Há reações a estímulos e temos comportamentos indicativos de desconforto psicológico, coisas que usamos em casa, no trabalho ou na mesa de jogo. Então vamos dar uma olhada em jogadores de poker e um pouco da linguagem corporal que você encontrará em um típico jogo de poker. Vamos pausar bem aqui. Então, uma das primeiras coisas que nós percebemos é quando a mesa faz o call, essa é a primeira vez que eles estão se vendo. Então, é uma ótima oportunidade para procurar comportamentos indicativos de desconforto. Então, nós vemos esse cara se mexendo na cadeira, vemos esse outro indivíduo se esticando e agarrando seu próprio ombro. A mulher, nesse caso, os ombros dela estão bem altos. E essa é uma grande oportunidade, antes mesmo do jogo começar, para coletar dados e usar inteligência no poker. Então vamos pausar bem aqui e vamos dar uma olhada onde as mãos deles estão. Vamos olhar o jogador número 2 e o número 3 e notamos imediatamente que suas mãos estão por cima das cartas. Alguns jogadores vão enjaular suas cartas, outros vão colocar as mãos diretamente sobre elas, pressionando-as para baixo. E eles fazem isso porque essas cartas agora aumentaram de valor. O jogador número 1 tende a manter as mãos muito perto do corpo. E o jogador número 4, ela na verdade retira as mãos da mesa, porque quando gostamos das coisas, tendemos a nos mover para perto delas. E quando não gostamos, tendemos a nos mover para longe. Quando olhamos para o jogador número 3, muitas vezes me perguntam sobre esses jogadores que embaralham suas fichas. O que realmente está acontecendo é que ele está relaxando. Isso ajuda a passar pelo jogo. E isso é realmente o que estamos vendo aqui. Então vamos pausar aí. O jogador número 5, você o vê ele sentado de braços cruzados e não vê muitas atividades. O que não significa que ele não está transmitindo muitas informações. Vamos olhar mais perto. Você pode perceber como os polegares dele ficam, porque ele mantém eles próximos ao corpo quando nada está acontecendo, mas isso muda à medida que o jogo evolui. Quando você está procurando por não verbais uma gravação, é bom assistir em dobro da velocidade, porque todos os não verbais que são críticos saltam para você como se fossem uma caricatura. Então, para aí mesmo. A mulher na posição número 4, você a cabeça dela se movendo bastante. No número 3, você vê muita atividade com as mãos dele. Quando olhamos para o jogador número 5, agora as mãos estão totalmente afastadas do corpo e isso é algo que nós ainda não tínhamos visto antes. Então sabemos agora que ele está interessado, que ele está engajado no jogo. E agora o jogo está oficialmente acontecendo e 75 a 80% das informações que precisamos estão sentadas bem ali. O que você geralmente vê é todo mundo olhando as próprias cartas ou olhando para as cartas comunitárias ao invés de olhar ao redor. E você deveria olhar ao redor para ver qual é a reação que eles têm, porque você vai ver aquela reação de novo. No poker, costumamos dizer que você pode ter uma poker face, mas o que eu descobri é que você não pode ter um corpo de poker, e mais cedo ou mais tarde isso vai revelar alguma coisa. Quando eu estava na faculdade, no início dos anos 70, realmente não havia cursos sobre comunicações não verbais. Mas se percebe rapidamente que, em grande medida, é sobre o que se pode interpretar a partir do comportamento. E então agora nós falamos sobre não verbais porque é importante, porque tem gravidade, porque afeta a forma como nos comunicamos uns com os outros. E quando se trata de não verbais, não é uma questão pequena. Nós nos comunicamos principalmente de forma não verbal e sempre iremos.